Boa noite aos avaliadores, né? Meu nome é Antônio Gabriel, sou o autor principal do trabalho, né? Que o trabalho se intitula Malvácia na Caatinga, Padrões de Florística e Implicações para a Conservação no Parnacatimbau. É, a, Esse meu trabalho, né? Ele tem duas frentes principais, que é o levantamento florístico da família Malvácia e a conservação, né, dessas espécies no Parque Nacional do Catimbau. E eu tenho meu professor orientador, o professor Matheus, e a minha coautora, a professora Ariadna, que estão junto comigo realizando esse trabalho. Então, o meu trabalho, né, como eu já falei, ele tem um foco principal na família Malvaceae, né, que tem uma ampla distribuição tropical, que é reconhecida a importância, que tem uma importância ecológica reconhecida, né? E a área de atuação é o Parnacatimbau, né, que é essa unidade vital da caatinga com uma alta diversidade, né, e uma fitofisionomia singular, né, ou seja, você tem espécies que têm determinadas características que só estão ali presentes no Parque do Catimbau. E o meu trabalho ele entra com um problema principal, que são as lacunas no conhecimento taxonômico, né, que limitam as estratégias de conservação dessas espécies. Né? Ou seja, você não tem uma ideia principal de quantas espécies você tem ali de malvácia, né? E nem quais são as categorias de ameaça que essas espécies podem estar passando. Então, você pode ter espécies que estão avaliadas, espécies que não estão avaliadas, ou que têm algum já grau de ameaça. Então, o meu objetivo, né, principal, né, como eu falei, é ampliar esse conhecimento sobre essa composição florística da família Malvácea no Parque Nacional do Catimbau e também, né, de ter uma eficácia em estratégias de conservação para essas espécies, né, que estão ali. Né? A gente sabe que a caatinga, né, como um grande bioma, ela tem passado por alguns processos de degradação, né, principalmente do homem, né, agora, que tem degradado muito, principalmente a caatinga, né, então você tem muitas espécies que têm sofrido com essa pressão que tem ocorrido lá, né, e o catimbau, ele é uma área de conservação, mas ele também tem alguns problemas, né, tanto na sua parte de segurança, né, então você tem espécies ali que podem sofrer com esses moradores que estão ali sempre naquela unidade de conservação e que não entendem, né, o porquê aquelas espécies elas estão ali, qual é o papel que aquelas espécies estão ali representando. Né? Então, meu trabalho ele também busca por dar essa visão da conservação dessas espécies. E a minha metodologia foi basicamente buscar em repositórios de bancos de dados digitais, né, o Species-Link, o Reflora e o GBIF, por essas espécies. Né? Quais eram as espécies, né, que foi a pergunta principal, quais eram as espécies que estavam ali dentro do Parque Nacional do Catimbau, da família Malvácea? Né? Então, nós temos que eu consegui uma lista, né, fazendo algumas filtragens. Né? Então, a primeira lista, eu passei por uma filtragem de localização, ou seja, do estado de Pernambuco, mais especificamente no Parnacatimbau, e depois uma filtragem taxonômica, né, especificamente da família Malvácea. Em novembro do ano passado, eu fiz uma expedição de campo, né, em busca nas trilhas, né, que são colocadas nos bancos de dados dessas espécies, né, onde é que essas espécies estavam localizadas. E essa minha expedição foi basicamente para ver se aquela espécie ela ainda existia naquele local. Né? Então, aí tem a foto onde mostra a ceiba graziófila, que é uma das espécies do meu trabalho também, da minha lista, que eu confirmei a espécie dela. Então, como resultados preliminares ainda, né, então eu tenho 38 espécies, né, que foi identificado nessa base de dados. Dessas 38 espécies, são 13 gêneros, né, e os destaques dela é Sida e Elicteris para os mais representativos, que tem mais espécies presentes. E dessa minha primeira expedição, onde eu fiz 38 coletas, dessas 38 de malváceas e não malváceas, eu identifiquei 8 espécies, né? E aí da imagem que é uma Elicteris velutinea, né? Que tem na minha lista, e eu confirmei a presença dela também. E a outra parte do trabalho, que é principalmente a ampliação dessa conservação, é basicamente, né, ver esses resultados, né, entender essa composição florística dessa família no catimbau, né, qual é o ecossistema que ele está ali presente, para evitar, né, e ter dados elevados para fazer essas estratégias de conservação na caatinga. Né? Então, conservar esse bioma, né, entender qual é a necessidade urgente que essas espécies estão tendo, qual é a pressão que elas estão tendo ali. Então, meu trabalho também está andando nessa parte da conservação ainda, com isso, porque dessas espécies eu tenho feito um levantamento da sua categoria de ameaça. Né? Então, agradeço, né, aos presentes aqui, em especial aos meus professores.